primeiro de tudo, eles não estavam querendo assinar a minha carteira com a data certa que eu tinha entrado lá. Tipo, eu tava lá há meses, eles não queriam colocar que eu estava lá há meses, falavam que não dava para assinar com a data retroativa, depois o advogado me falou que pode sim. Queriam colocar, tipo, você tava lá há meses, aí queria colocar como se eu tivesse entrado hoje, né? E aí não queriam colocar que eu era cuidadora de uma idosa, né? Que era a função que eu desempenhava lá, que era cuidar dessa idosa. Para mim era muito importante que tivesse na carteira que eu era cuidadora de idosos, né? Porque, cara, tinha acabado de fazer o curso, né? Era importante para mim ter isso em carteira, porque quando, né, eu fosse trabalhar em outro lugar, eu poder confirmar, né, que já trabalhei em tal lugar e tal, sabe? E eles queriam assinar como empregada doméstica e não queriam colocar também o salário na carteira, o salário correto do cuidador de idoso, ou seja, um montão de coisa errada e eles querendo que eu assinasse. Eu não, se vocês colocarem aí a informação certa, eu assino. Só que aí começou aquela briga, né, que aí até o contador também, sabe, não, eu só faço aquilo que ela está mandando, né, que é a filha da mulher lá. Aí na última semana eles não me pagaram também a última semana e tal. E aí eu vi que não tinha outra alternativa a não ser eu ter que procurar um advogado para poder resolver essa questão. Só que assim, eu sinceramente, eu não queria ter que chegar, sabe, a esse ponto de ter que procurar um advogado para resolver isso, porque sei lá, uma coisa tão simples, sabe? E tipo assim, ninguém parava lá. Então, se de repente eu estava lá e se a senhorinha gostava tanto de mim e se, né, igual ela falava, eu era a única cuidadora que nunca deixou ela cair, sei lá, eu acho que eles deviam preservar isso, fazer de tudo pra eu ficar, mas não. E aí depois descobri que a mulher tinha outro negócio lá, um outro negócio na cidade, e que ela tinha fama de que ela nunca assinava a carteira de ninguém. A questão é, cara, que a pessoa quer ter coisas, quer se dar bem na vida, mas a pessoa não quer fazer a coisa certa. Cara, se eu quero ter um negócio, se eu quero ganhar meu dinheiro com esse negócio, pô, é muito fácil, né, quando é explorando as pessoas, quando não é fazendo as coisas certas. As pessoas querem fazer as coisas, se dar bem com as coisas, mas às custas de prejudicar outras pessoas. Elas acham que as pessoas são obrigadas a se prejudicar por causa delas, para elas se darem bem. Assim é muito bonito, né? Então, essa peça que eu fiz recentemente, né? Agora essa que vai ser envernizada. Bom, então eu fui obrigada a ter que achar um advogado trabalhista e tal. Aliás, primeiro eu fui no sindicato, né? Aí lá que me indicaram um advogado e tal. E claro, ganhei a causa e o advogado sempre falou, não, isso é causa, ganha de certo. Só o fato de não terem assinado a sua carteira até hoje, sabe, já é ganho de causa certo e tal. Só que o que aconteceu? Quando eu fui no advogado, e assim, financeiramente, falar que eu não ganhei grande coisa não, porque a pessoa depois ela dá uma chorada de miséria, mesmo você sabendo que a pessoa tem vários outros recursos, mas a pessoa dá um jeito ali, né, de chorar miséria, e aí divide não sei quantos, e aí você fica com uma quantidade ali que nem serve para sua subsistência, né? Mas tudo bem, você fica recebendo aquele negócio parcelado ali. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fui no advogado, o advogado falou comigo assim, a partir de agora você não vai mais lá. Agora você só vai encontrar com ela no dia da audiência. E eu falei assim, mas isso não vai dar abandono, né, de emprego? Ele, não, já entrei com processo, coisa e tal, você não vai mais lá.
E aí isso doeu muito o meu coração, sabe? De não ir mais lá, de nem ir lá me despedir da senhorinha, porque também como é que eu ia falar com a senhorinha de 90 anos o que estava acontecendo com as filhas dela? Eu até acho que a senhorinha ia ficar do meu lado, sabe? Porque já aconteceu a situação da senhorinha, sabe? Tipo, chamar a atenção das filhas a meu favor e de coisas que eu nem tinha contado. A senhorinha que de 90 anos, que ela tinha noção das coisas e ela reparava as coisas, sabe? E chegou a situação dela, olha, eu sou a dona aqui, eu ainda sou a chefe dessa família. A senhorinha, ela botava moral, sabe? Então, ela era uma senhora muito justa. Só que assim, eu não queria ir lá e acabar tendo que falar mal das filhas dela, né? Ah, por que você não trabalha mais aqui? Então, eu fui obrigada realmente a me afastar sem dizer nada, sabe? Sem me despedir. Cara, isso doeu meu coração com a senhorinha. Ah, eu gostava dela, sabe? E aí, aquela coisa de, tipo, ter que abandonar a senhorinha do nada, sem... Não era pelas filhas, tava me lixando, mas pela senhorinha, que ela era muito legal comigo. E de pensar assim, o que ela deve estar imaginando, tipo, cadê ela? Por que ela não vem aqui? E dela ter que talvez aceitar uma outra cuidadora, sabe? Que não ia cuidar bem dela igual eu cuidava, sabe? E dela ter que se adaptar a essa outra pessoa. Eu me emociono assim, sabe? Só de lembrar disso, sabe? De que eu tive que abandonar esse trabalho por causa, né, das pessoas que não estavam fazendo a coisa certa comigo. Aí o que aconteceu nesse período, que foi logo imediato ao dia em que eu deixei de trabalhar lá, logo no dia seguinte, sabe? O negócio emocional, ele me pegou assim de uma coisa tão forte, sabe? De não... Pensando, pô, por que as pessoas não fazem as coisas certas, sabe? A pessoa não vai ficar mais pobre, sabe, na miséria por fazer a coisa certa. E tipo assim, era só assinar minha carteira da maneira justa, sabe? Se amassem realmente a mãe de verdade, né? Elas mesmas fariam questão de ter essa segurança de ter alguém que vai estar lá feliz no trabalho, que vai cuidar bem, sabe? Querer manter essa pessoa ali, para a pessoa poder dormir em paz, sabendo que ela tem uma pessoa responsável ali, que vai cuidar bem da mãe delas. Mas não, a pessoa, às vezes por ganância, por causa de mesquinharia, sabe? Aí as pessoas querem fazer a coisa errada, sabe? E tipo assim, ela não ia, ninguém ia ficar mais pobre ali se me pagasse o certo, se fizesse o certo de acordo com os meus direitos, entendeu? Se assinasse minha carteira da maneira certa, mas não, a pessoa, né, quer fazer a coisa errada e tal, e quer que o trabalhador não tenha direitos, sabe? E aí, eu fiquei muito mal, cara, eu fiquei muito mal de ter que fazer isso, sabe? De ter que entrar na justiça, mas era uma questão realmente de justiça, sabe? Porque, né, uma pessoa que sempre fez isso com todo mundo, possivelmente as outras cuidadoras também nunca assinaram carteira. O outro negócio que uma das filhas tem lá, me falaram que também não assinavam carteira de ninguém, sabe? Então, assim, essa malandragem, sabe? De querer se dar bem às custas do trabalhador, às custas do outro. Então, eu tive realmente que entrar na justiça. Só que o fato de, ao entrar na justiça, eu ter que abandonar a senhorinha e não ter que me despedir, não poder dar nenhuma justificativa, isso me deixou muito mal. E aí, imediatamente, no dia seguinte, uma coisa que começou a me acontecer, assim, sem eu querer, obviamente, e sem eu prever que isso aconteceria, a minha mão, vou mostrar pra vocês, ela começou a atrofiar. Ela começou a entrar assim pra dentro e eu não conseguia abrir a minha mão de jeito nenhum. Eu fazia força, era como se congelasse, como se tivesse virado pedra. Eu não conseguia, eu fazia tentando abrir um dedo, sabe? Atrofiou completamente. Eu fiquei uns
15 dias com a mão assim, fechada. Tem gente que faz coisas para não trabalhar, né, e tal. No meu caso, aconteceu isso quando a partir do dia que eu não podia mais ir lá na senhorinha, que eu não podia mais trabalhar, minha mão atrofiou. E aí eu fui no médico, e aí eu fiz raio-x, e no raio-x tava normal. Não tinha problema nenhum, ou seja, era tudo emocional. Tudo emocional. Você acha que eu queria ficar com a mão assim? Não, eu queria fazer as coisas, né? Imagina, com uma mão a menos, como é que dá pra fazer as coisas, né? Eu não queria, eu não sei por que minha mão ficou assim, eu não conseguia controlar, sabe? Claro que eu queria que minha mão voltasse ao normal. Só que aí eu fiquei assim, e aí por isso que eu digo que hoje as dores que eu sinto, muito possivelmente são coisas emocionais, e não só isso, mas muitas coisas me aconteceram aqui no Brasil, né, que me abalaram muito, sabe? E aí eu tava conversando, né, com o meu primo psicólogo ontem sobre isso, e aí eu tava falando com o meu primo psicólogo ontem sobre isso, aí ele falou assim, quando a pessoa não fala, né, aquilo realmente sufoca ela e causa as dores, e que são dores reais, e tal, né, que o corpo implode de alguma maneira. Aí eu falei com ele que o problema não é o não falar, porque eu não sou aquela pessoa que tem dificuldade para falar sobre as coisas que sente, exceto, claro, não é com qualquer pessoa, né? Porque se eu ver com uma pessoa que não vai saber ouvir, ou que vai ter uma visão enviesada daquilo, claro que eu não vou falar com essa pessoa. Mas, em geral, eu não tenho dificuldade de falar sobre as coisas ou sobre as minhas dores. O problema é quando você sabe que o falar não adianta. É saber que o falar não vai resolver a situação. Se eu chamo um técnico para vir aqui até a minha casa e se eu sei de todo o estigma social, o preconceito social, por eu ser uma pessoa, eu sou a única pessoa do meu bairro que mora sozinha há vários anos, né? E de eu saber que se eu for assediada por essa pessoa, que ninguém, mesmo que eu fale, ninguém vai ficar do meu lado, porque a pessoa vai imaginar, a pessoa pensa que a pessoa solteira é uma pessoa desesperada por uma pica, sabe? Então, assim, você vê tanta gente, né, que realmente está desesperada e que as pessoas te julgam de acordo com aquilo que elas reagiriam, de você saber que, né, que falar não vai adiantar porque as pessoas não te ouvem, ou elas vão ouvir te julgando de acordo com aquilo que elas fariam, da forma com que elas vivem. E eu sendo uma pessoa que tem um estilo de vida diferente, é difícil a pessoa compreender como é que você pensa, aquilo que você valoriza, aquilo que você quer. Então é saber assim que em muitas situações o falar não adianta, sabe? Se eu falo sobre uma questão de maltratos a animais, há pessoas que não estão nem aí, porque elas não estão nem aí pra bosta nenhuma, muito menos para animais. Então eu saber que em várias situações o falar não adianta, que as pessoas são mesmo gananciosas, são estúpidas, são mesquinhas. E aí você me pergunta, acabei. É só guardar isso daqui, pendurar isso daqui e o resto deixar secar aqui. Mas aí você me pergunta, você disse que ficou mais positiva depois de que Plutão entrou em Aquário. Mas o que muda então, né? Se as coisas continuam como elas são, se as pessoas continuam como elas são, se continua havendo injustiça, se continua havendo maldade. O que muda é que agora eu tô mais preparada para isso. Que antes eu não estava preparada para essas coisas. Agora eu tô em pau no cu de quem quiser fazer maldade, sabe? Porque eu acho que agora eu tô, não digo mais forte. Forte eu sempre fui, mas eu acho que mais consciente. Sem romantizar coisas, sem querer passar pano, tá?
eu acho que eu tô mais preparada, é essa a palavra. E aí, mudando de assunto também, outra coisa que eu tenho que dizer aqui é que eu sempre soube que quando Plutão entrasse em Aquário, que algumas coisas iriam mudar. E elas vão mudar. E elas já estão mudando. E eu sempre soube, eu sempre andei falando esses meses todos. E uma coisa que vai mudar é que o vlog vai deixar de ser diário. Pois é, eu vou começar a fazer agora vlogs semanais, vai ser apenas às quintas-feiras. E qual a razão? A razão é que agora muita coisa vai mudar e eu vou precisar de tempo para me dedicar a essas coisas, a essas outras mudanças, que são mudanças positivas. Só que eu sabia que ia haver essa mudança total de vida, essa mudança total de ciclo, né? Então não vou abandonar o canal, vou postar semanalmente, né, as coisas que vão acontecendo. Ai, vai cair o negócio aqui. O negócio escorregou. As coisas que vão acontecendo, só que só não vai ser mais aquela coisa do diário, né, de ter todos os dias, né, vlog aqui, tirando o tripé. Porque realmente não vou ter tempo, mas vou fazer, eu vou me dedicar a outros projetos também, e tudo eu vou contando depois nos próximos vlogs, né? Mas a questão de agora organizar o tempo para organizar essa nova fase que tá entrando aí. Então, assim, a princípio, os vlogs agora serão às quintas-feiras, às 19 horas. Pode ser que uma vez ou outra eu poste algum vídeo extra, mas dia certo mesmo pra gente se encontrar vai ser às quintas-feiras, às 19 horas. E é isso. A gente se encontra então na próxima semana. Beijinho, tchau, tchau.